E aí, pessoal, melhorou ou não melhorou? Os acertos de Mano Menezes, o talento de Alisson e de Riquelme. Vamos falar também dos negócios, o que existe de concreto nas negociações e o time que começa a se montar. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. As placas solares para você ter desconto de verdade. Imagina você pagando apenas 15% do que você paga hoje e para o resto da vida. Você vai pegar a sua conta da luz agora e vai mostrar através do link ali da descrição, o WhatsApp da LR. E ali, conversando com eles, você vai entender, numa simulação, quanto você vai economizar para o resto da vida. LR Energia Solar e suas placas solares. Não tem motivo para você não ter essa parceria. Gente, o Grêmio venceu 2-1. Mostrou valências, qualidades, mostrou dificuldades. Mas existe algo que começa a se montar, que é a ideia de time. E não para agora, o time do futuro do Grêmio. Fica claro, por exemplo, que os dois Grêmios que disputam a todo momento espaço no time principal acabam, nessas horas, esclarecendo algumas coisas. Quem salva o Grêmio nesse momento? A velha guarda, com Mano e Filipão, e a jovem guarda, com os meninos da base. Alisson e Riquelme são o diferente. Representam para o Grêmio nesse momento aquele algo mais. É em cima do talento dos dois jogadores que ainda vão oscilar. Não pensem vocês que a gente não vai ver o Riquelme jogando pouco um dia, que a gente não vai ver o Alisson diminuindo também sua capacidade. É do processo. Mas ninguém vai discutir, por exemplo, que eles têm talento, eles têm força, eles têm qualidade, eles têm identidade com o Grêmio. É isso que faz deles hoje diferentes, e foi através dos dois jogadores que ontem a Arena deixou um clima de otimismo na saída. O torcedor do Grêmio vendo, opa, tem algo diferente aqui. E o time do Grêmio, a partir desse movimento, começa a ter uma cara. Ontem eu gostei muito da forma como o Mano Menezes colocou o time em campo. Para sair jogando uma linha de 3, 2 volantes à frente, uma linha de 4, com 2 extremas, sendo Marlon um e Kiki Oliveira o outro, com os dois sendo o centro técnico do time. Ora o Riquelme baixava um pouco, ora o Alisson também movimentava uma espécie de armação, e o time crescia e conseguiu por 20, 25, 30 minutos ser um time muito efetivo, tecnicamente falando. Bright White lá na frente. O que faltou? Faltou grupo. Não tem lateral direito. Jogou Gustavo Martins inicialmente. Não foi bem no enfrentamento contra o Breno Lopes. Depois entrou o Camilo, que foi melhor, porque talvez um pouco mais adaptado à posição. Me parece, inclusive, que Camilo, até se contratar um lateral, vai ser esse jogador pelo lado direito. O Wagner Leonardo improvisado é outro jogador, ele tem muita dificuldade com o pé direito, ele não pode jogar pelo lado direito da defesa. Mas Balbuena já foi contratado, então é natural que Balbuena seja o jogador ali. O Gustavo saiu lesionado ontem, com lesão muscular, dificilmente vai jogar, não volta. Então, que se apresse Balbuena e ele possa jogar. Aí tu tem Kahneman e Wagner Leonardo, com mais chance com esse modelo de jogo do Wagner Leonardo jogar, pela capacidade de saída de jogo, da bola longa, da bola invertida. O Kahneman tem um pouco mais de problema com isso. O Kahneman é um jogador inquestionável do ponto de vista do enfrentamento, mas é questionável do ponto de vista da sua capacidade de sair jogando. O Marlon está se mostrando útil, e aí chegam nos dois volantes. Os dois volantes, ontem o Vijaçante cresceu muito ontem, fez um belo jogo. Eu que critico muito o Vijaçante, ontem ele fez um belo jogo, ainda sai um pouco do lugar, mas fez um belo jogo. E o Dodi manteve a sua boa média nesse ano com o Mano Menezes. O Vijaçante ou o Dodi darão lugar com certeza, e eu vou chegar nos reforços, a um
dos volantes. Aí tu já vê, precisa de um lateral direito, o Balbuena contratado e um dos volantes. Já são 3. Já são 3. E precisa. Nós precisamos ter um volante que jogue. Imaginem vocês um grande volante que jogue, que tenha capacidade com a bola de um passe para frente, quebrando linhas, com Alisson e Riquelme à frente deles. O time irá crescer. Que Oliveira tá demorando um pouco para conseguir ganhar sua confiança. O Grêmio aposta muito nele, gastou muito para contratá-lo e espera um pouco mais. Roger Guedes. E lá na frente tem o Bright White. Ou seja, a coisa começou a se ajeitar. O que nós sabemos nesse momento sobre reforços? Caminha muito bem a possibilidade de contratação do Roger Guedes. Eu falei sobre isso ontem. Recebi uma informação até no meio da tarde sobre isso de novo. Hoje o Pitombeira deve estar na Espanha. O time do Roger Guedes está lá na Espanha fazendo uma espécie de pré-temporada e o negócio deve ser definido. Se vai acertar, não vai acertar, é óbvio que passa por uma série de coisas. É óbvio, tem muito dinheiro envolvido, passa por uma série de situações. Mas a tendência neste momento é de finalização do negócio. E positiva. Essa é a tendência. E o volante também. Mais complicado, aquele movimento em cima do Wendel, sim, muito complicado, muito dinheiro. Talvez não seja esse jogador. Mas existe a convicção da necessidade de mais um volante para compor e principalmente para entregar essa qualidade que a gente está falando. Faltaria o lateral, que é fundamental, gente. É fundamental. O João Pedro está voltando, ele vai ajudar, mas nessa ideia de jogar com um lateral mais defensivo, com o Marlon indo para frente, talvez o João Pedro não seja o nome. Talvez não seja ele o nome. Porque ficou claro ontem que o time se vira para que o Marlon avance muito lá, seja uma espécie de extrema, com o Riquelme voltando, fechando um pouco para ser um meia. Então o time vira quando joga com uma linha de 3 para sair. E com 2 volantes, e aí sim, 4-1. Então, acho que esse lateral precisa ser um lateral mais defensivo, mas que saiba sair também. E que tenha, obviamente, capacidade de marcar. Porque quando vai marcar, o time volta a montar 2 linhas de 4, que eu até discordo um pouco. Eu acho que não dá mais para marcar em 2 linhas de 4. Mas o time do Grêmio voltou a marcar em 2 linhas de 4. Lá na frente, o Bright White melhorou, mas o Carlos Início já tem condição e deve, inclusive, ir para o jogo lá contra o Fluminense. A coisa melhora, que é mais ou menos o que a gente estava enxergando. A gente estava enxergando isso. Melhorou, evoluiu, entendeu melhor o jogo, conseguiu captar algo que a gente não tinha conseguido fazer. E em cima desse conceito, me parece que as coisas vão se ajeitar. O Grêmio precisa dar esse passo. Lembrando, o foco precisa ser a Libertadores. Não está longe, mas nós temos que pontuar. Nós temos o Fluminense, depois nós temos jogos em casa, o Sport, jogos que, jogando bem, o Grêmio ganha com naturalidade aqui, e nós vamos, aos poucos, somando pontos para chegar numa condição de estar brigando aí por vaga indireta ou por vaga direta na Libertadores. Dá para sonhar sim, dá para fazer campanha, dá para brigar. Os times que estão lá na frente, tirando um ou outro, todos estão envolvidos em outras competições. O Grêmio, pela sua incompetência, é verdade, não está. Então dá para focar, jogar de quarta a domingo, ou melhor, de domingo a domingo, e em cima do domingo a domingo, estar muito forte para o objetivo de Libertadores. Precisa ser esse o objetivo do Grêmio. Esse é o objetivo do Grêmio. Os próximos 3 anos do Grêmio precisam ser anos de Libertadores. Porque se fizer ano de Libertadores, com a capacidade de investimento que o Grêmio começa a construir, nós vamos lutar ou por título, ou por estar muito próximo do ranking para jogar o Mundial. Essa precisa ser
a ambição do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.